Vamos então à costura das peças. E aqui, primeiro, olha, essa parte que tem etiquetinha verde é o lado direito do tecido e o outro o avesso, certo? Eu fiz assim para vocês tentarem identificar melhor a montagem. Aqui a renda, lado avesso também. Vamos colocar então aqui o avesso contra o avesso. Eu coloco um contra o outro para poder começar a montagem. Esse vídeo aqui é uma continuação, né, do nosso vídeo anterior. E aqui eu vou ensinar vocês a costurarem a peça um pouco na máquina doméstica, que vai ser o caso dessa cor aqui, que é o tame, pondo elástico, e também um pouco na máquina industrial. Vamos começar então aqui, ó, pessoal, a parte de baixo, que é a que eu peguei agora. Aqui eu não coloco elástico, eu vou colocar elástico só na cintura, nesse tipo de peça que eu vou fazer agora. Vocês vão ver que tem várias opções. Mas vamos prestar atenção aqui então, como que eu faço para minha costura da máquina doméstica não estourar. Olha só, percebam que eu estico o tecido, arrumo bem certinho o tecido sobre a renda e estico os dois juntos. Nesse caso aqui, como não vai ter elástico, eu tô esticando as duas coisas junto. O ponto tem que ficar bonito, vocês têm que cuidar isso. E depois vocês vão perceber que não vai estourar nada quando eu esticar. Então, vamos ali, ó, puxo, presta bem atenção, de novo. Puxo os dois junto. E aqui eu tô fazendo um zigue-zague simples. Certo, pessoal? Então, na máquina doméstica, uma das formas de eu fazer é assim. Essa daqui vai ser a parte que tá ali, vai ficar na perna da calcinha. Na cintura eu vou pôr o elástico. Mas olha só, podem ver que eu puxo e não estoura nada. Então, primeiro vocês podem treinar aí num pedaço de renda com um pedaço de tecido antes de fazer a peça de vocês. E o seguinte, aqui, ó, se vocês vão fazer uma calcinha como a amarela, depois eu vou mostrar pra vocês como ela é. Ela não tem elástico nem na perna nem na cintura. Aí você vai fazer a perna e a cintura dessa forma aqui, ó. É só ir costurando, esticando, para quando soltar, sobra como se fosse um pouco de linha ali para esticar. Vou mostrar para vocês como ficou. Olha que bonitinho que ficou. E agora por dentro, mostrar aqui como que ficou os pontos, certo? E agora o teste, olha. Gente, eu tô esticando no máximo, o máximo. Porque não pode esticar, não pode estourar, né, quando tiver com a cliente. Então, eu estico aqui para não dar problema. Então, aqui, ó, a parte da perna já tá com a costura. Agora, aqui na cintura, eu tenho várias opções. Eu posso pôr o elástico assim. Vocês vão ver a aula do rosa. O elástico vai ser posto dessa forma. Tá, então, aqui é sem elástico. Agora, se você fazer igual a rosa, eu já vou mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O elástico é dobradinho. Lá na aula dela, vocês vão ver que ali na continuação vai ter a aula onde vai ser costurada essa peça. E vocês vão ver como que põe o elástico assim. E se você não quer pôr o elástico, você vai fazer igual essa amarela aqui, ó. Se você quer a calcinha sem elástico na cintura e na perna, como a amarela, você vai fazer a costura que eu fiz agorinha há pouco na perna, na cintura também. Aí você vai conseguir fazer sem elástico em toda a cintura. E aí a pessoa vai, desde que você costure corretamente, a pessoa vai poder vestir e não vai estourar nada. Agora, essa daqui eu vou explicar uma outra forma de vocês colocarem o elástico, que é o elástico aberto. Então, depois vocês vão ter a aula logo na sequência ali com o elástico dobrado. E aqui eu vou mostrar como que faz quando eu quero fazer com o elástico aberto. Para marcar menos, né? Que aí fica aquela coisa mais fininha, né? Um detalhe mais fino. E não marca quando a pessoa tá vestindo. Reparem aqui, ó. Tô fazendo com... Eu puxo aqui o elástico, certo? Olha, e muito pouco, gente. Eu coloco um sobre o outro, né? Estico levemente o elástico. Já vou mostrar de novo. Tá, o tecido no lugar. O elástico levemente puxado. Muito pouco. Tudo junto eu pego e agora eu puxo tudo junto. Tanto o tecido quanto a renda e o elástico.
Puxe bem pouquinho o elástico aqui, ó. Eu praticamente coloco ele só. Estendo bem o tecido, coloco praticamente o elástico em cima, puxando o mínimo possível. E agora eu estico tudo junto. E isso porque eu tô fazendo na máquina doméstica. E é esse aqui o segredo para que o ponto não estoure. E aqui na cintura, pessoal, eu tô usando o zigue-zague 3 pontinhos. Eu mostrei ali no início, né? Fui colocado a imagem para vocês. Então, aqui é o zigue-zague com 3 pontos. Então, fiz toda a cintura. Vou mostrar para vocês. Então, ali na parte de cima, né, a cintura, aqui embaixo, a perna da calcinha. Vou cortar o elástico. Olha só, posso puxar também com vontade, que não tem problema. Então, perna, zigue-zague simples, cintura, 3 pontinhos. Aqui eu já fiz a outra parte também, já tá pronta, igualzinho, né, da mesma forma. Agora, olha aqui, esticando também, né? Agora a gente vai começar a parte onde a gente vai montar as duas juntas. Então, tá aqui. Como que eu vou fazer? Olha, eu pego uma contra a outra, né? O lado direito da renda contra o lado direito. Vocês vão ver isso aqui e depois vocês vão ver também na outra parte onde foi feito a calcinha rosa. Nessa peça aqui eu não vou usar overlock, eu vou usar só a máquina doméstica, tá? Então nessa aqui, depois na continuação vai ter a rosa e daí nela a gente vai usar o overlock. Então aqui, olha, eu vou primeiro juntar direitinho um com o outro e vou passar uma costura reta. Olha, tem que pegar e juntar os 4 bem juntinho, ó. Ali tem uma renda e uma microfibra, aqui também. Coloco eles junto e faço a costura reta. Tem que ter aquele cuidado porque a máquina tende a puxar sempre, né, esticar o tecido que tá por cima. Então aqui tem que ter todo um cuidado. Se fosse no overlock era mais fácil até, né? Era mais rápido para mim fazer esse processo. Mas se você não tem overlock, você vai fazer na máquina doméstica mesmo. De novo, arrumando ali, que escorrega, né? A microfibra com renda dá uma escorregadinha. E a gente não pode deixar isso aqui ficar aberto. Então, eu vou passar a reta aqui. Vamos chegar aqui. Olha, eu tô cuidando ali pro biquinho no final, o bico da renda bater uma com a outra. Vocês têm que ter todo esse cuidado pra peça ficar perfeita. Ó, bem ali no final, estão vendo? Aí, feito a reta aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha ali em cima como ficou. Tirar esse fiozinho. Tá aqui, então, bateu o bico com bico. Na parte de baixo também, bico com bico. Passado só uma costura reta, tem que ficar dessa forma. Agora, eu vou passar a reta do outro lado também. Mostrar aqui pra vocês antes de ir lá, como que ficou, né? Porque às vezes na gravação vocês não conseguem ver de perto. Então, aqui, ó, ficou assim, uma costura reta. Depois eu vou passar a reta e o zigue-zague e mostro tudo junto. Pessoal, como aqui depois não vai ter overlock, eu vou cortar assim umas beiradinhas que ficaram, não sei se vocês repararam ali na imagem, mas às vezes uma microfibra ou uma renda não fica bem certinha junto com a outra. Então, o que que eu fiz? Eu passei ali a tesoura para tirar alguma diferença que tinha. Agora eu vou passar a reta do outro lado também. Tá, e uma coisa que você tem que cuidar, antes de passar a reta que eu vou mostrar pra vocês, é esses bicos, olha. Deixa eu tirar essa linha aqui. Olha só como eu deixo ficar um biquinho certinho em cima do outro. Isso deixa uma diferença na peça. Não pode fazer assim, ó, desse jeito, entendeu? Tem que deixar assim, porque esse é o diferencial de uma peça com qualidade, onde você cuida para que cada detalhe seja bem feito. Então, agora eu vou passar a reta aqui do outro lado, né? Já passei de um, agora vou passar do outro. Passei a reta, vou mostrar também pra vocês.
Então, aqui a parte de cima e aqui a parte de baixo. Então, a cintura estaria montada, né? Montada da forma simples. E agora, como eu não vou usar a máquina overlock, além da reta que eu passei, eu vou ter que pegar também e passar por dentro um zigue-zague. E é o zigue-zague simples, tá? Eu vou passar dos dois lados, depois eu mostro pra vocês como ficou. Então, é o zigue-zague simples. Feito então o zigue-zague, agora vou mostrar para vocês como ficou. Olha só, então isso aqui é para substituir a overlock quando você não tem. Não fica tão bonito, né? Mas dá certo. Então só fazer, cuidar para não estourar nada, dá super certo, até você conseguir ter a sua overlock. Acho que deu para ver bem, de um lado e do outro. A parte então da cintura tá praticamente quase pronta, se você for fazer assim na máquina doméstica. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Nesses finaizinhos, eu vou fazer uns pontinhos, reta com retrocesso nos 4 cantos, para dar um acabamento, para não correr o risco da pessoa ir vestir e a peça se abrir, certo? Então, vou fazer esse acabamento reta com retrocesso nos 4 pontas que terminam as costuras.
Então, aqui a cintura, feito só na máquina doméstica, está pronta. Não estoura, sendo bem feito e cuidado, não estoura. E olha como que fica bonita, né? E posso esticar. Eu ia deixar essa parte da doméstica só na parte da cintura, né? Que é um pouquinho mais difícil. Mas eu resolvi gravar também essa parte aqui, feito na máquina doméstica, para vocês entenderem uma coisa. Para que ajude também quem tá tendo problemas aí na hora de costurar, né? Por causa de estourar ponto. Tô costurando aqui, ó, de um lado, simples. Prestem atenção como eu tô costurando agora. Daqui a um pouquinho eu vou costurar diferente. Daí vocês, depois que eu costurar os dois, vocês vão ver o que acontece. Olha só, costurei simples, como provavelmente todo mundo faz. Agora, desse lado, eu vou fazer coisinha pouca, mas vai resolver uma questão. Tá vendo aqui, ó? Eu estico, entendeu? Estiquei pouco, porque eu sei que se eu esticar um pouquinho mais vai estourar. Agora, vamos fazer um teste costurando diferente. Como vai ser? Se vai dar certo, se vai esticar mais. Então, olha só, não é muita diferença. Mas estão vendo que eu estiquei o meu tecido, não muito, mas eu estiquei enquanto eu costurava. Agora vamos ver a diferença. Ó, tá vendo? É que vocês talvez não tenham bem a noção, mas do outro lado eu estiquei bastante esse também. Olha, a primeira costura que eu fiz, estourou tudo. Essa é a primeira costura, aquela em que eu costurei simples, sem esticar. A outra que eu costurei esticando um pouquinho o tecido, não estourou. Por isso que eu resolvi gravar isso aqui também pra vocês. Porque eu acho que é importante, né? Porque por mais que é um pedaço pequeno, é ali a parte de trás do fio, se estourar, vai abrir as costuras de vocês e o cliente vai falar que a peça não é boa. Então, olha aqui, agora eu fiz esticando. Ele não vai, assim, ser tanto igual o zigue-zague, tá? Mas eu costurei esticando um pouco, olha como ficou aqui. Ó, eu consigo puxar, não tanto como se fosse um zigue-zague. Sempre quando eu faço com zigue-zague, eu consigo ir mais longe. Vou mostrar também por fora. Aí a imagem perdeu um pouco o foco. Aí, agora sim, tá arrumada. Então, olha só como que fica. E essa é aquela parte de trás que tem que esticar um pouquinho, porque ela faz parte da altura, né, da calcinha. Tá, então era isso. Agora, vamos ver aqui como que monta esse pedaço, se for na máquina doméstica. É simples também, mas vamos lá, ó. Lado direito contra lado direito. Sempre que tem etiquetinha, lado direito do tecido. Então, eu juntei 3 peças, aqui as 3, e vou passar só uma costura reta. Aqui, pessoal, não precisa esticar nada. Aqui no fundo é tranquilo, não vai estourar, porque ele não é um sentido da calcinha em que estique. Então, é tranquilo para vocês. Não precisa ter todo aquele cuidado. Feito. Então, é assim, ó, dessa maneira que vai ficar. Aqui vai ter a parte do elástico na sequência. Eu não vou gravar ela para vocês, porque no outro fio que tá nesse mesmo vídeo vai ter pondo o elástico e vocês vão fazer da mesma forma. Então, aqui já tô com o meu elástico pronto. Vou explicar também na máquina doméstica, porque a outra parte, o outro fio rosa vai ser na overlock, como você faz para embutir aqui quando é na doméstica. Olha, eu centralizei, tá vendo a minha costura? Tá bem no meio, as duas juntinho. Então, eu vou cortar uma beiradinha aqui. Cortar um pouquinho maior para vocês conseguirem ver. Normalmente, eu corto bem pouquinho, dando para mim ver, tá bom. Mas aqui vocês vão precisar, acho que, ver na imagem, então eu vou cortar um pouquinho maior. Então, fiz isso. Agora, eu vou pegar essa parte aqui, vou colocar dentro da outra. Aí, ó, uma por dentro da outra. Se ficar difícil para você entender, volta e assiste de novo. E aqui agora, as partes que tem o elástico, o cantinho do elástico, eu tenho que colocar bem aonde tem o cortezinho que eu fiz, ali, ó. E aqui também. Tentar mostrar, aqui tá o meu cortezinho. Tentar puxar bem perto a imagem para ajudar vocês a enxergarem bem.
Arrumei aqui, tô tentando filmar. Mas aqui tem o meu cortezinho, gente. Aquele corte que eu fiz. E ali tá o elástico da peça que eu coloquei dentro. Bem na quina, bem no finalzinho. E aqui eu tô fazendo uma reta com retrocesso para ficar bem costurado uma peça embutida dentro da outra. Vocês já vão ver como que vai ficar. É só uma reta também, não precisa esticar nada, que é simples. Com retrocesso, voltei. Vamos ver? Então, olha aqui. Já mostro melhor para vocês. Aqui. Então, olha, a minha costura fica bem no centro do fundo, cuidando por causa daquele cortezinho que eu fiz nas beiradas, tá? Então, essa parte desse fio da máquina doméstica vai parar aqui. Na sequência, vocês vão ter a costura dele inteiro, até acabamento, mas daí usando as outras máquinas, que a parte de acabamento é tudo igual, mas é que se alguém tiver overlock, né, ou é máquina industrial e tal, vai poder fazer também. Chegamos então na segunda parte da aula, e que aula, né? Grande! Aqui já foi feito de outra forma, porque às vezes você tem dificuldade, né? O tecido escorrega em cima da renda. Então aqui primeiro, olha, a Kelly pegou, colocou uns grampinhos ali, uns alfinetes, na verdade, né? Para não escorregar a microfibra em cima da renda. Agora ela tá fazendo aquela outra forma de fazer o elástico que eu falei para vocês. Ela tá dobrando o elástico. E aqui a máquina dela usa o zigue-zague 3 pontinhos, mas é uma máquina industrial. Se você tem a galoneira, você vai passar a galoneira aqui. Só que você passa pelo outro lado, tá? Se usar a galoneira, costura pelo lado da renda. Tá, então aqui a gente colocou o vídeo um pouquinho mais rápido, para ficar mais rápido um pouquinho, não ficar um vídeo tão grandão mesmo, né? Então ali ela já pôs o elástico. Agora ela já vai tirar os alfinetinhos, né? Porque já não corre mais o risco de desmanchar. E olha que bonito esse ponto com o elástico dessa forma. Então, quem preferir, aqui é a cintura, né? Faz a cintura assim. Aqui na perna, vocês viram que lá no outro fio, no tame, eu coloquei só o zigue-zague simples. Aqui a gente já tá ensinando uma outra forma. Vai que você quer fazer a perna também com elástico. Daí você vai fazer aqui da forma que ela tá fazendo. Zigue-zague 3 pontinhos, ou se você tiver a galoneira, usa a galoneira, só que pelo outro lado, daí você vai costurar, né? E assim, ó, vai puxando um pouquinho. Podem ver que ela não puxa muito o elástico. E você vai conseguir fazer uma peça diferente com os elásticos das duas formas. Então, tem 3 jeitos de fazer essa calcinha. E olha que bonitinho, que legal que é fazer assim também. Aí. Então, ela já montou essa parte. Mostrando aqui a delicadeza do ponto. Então, montamos um lado. A outra parte a gente não gravou, mas ela já fez também. Aqui da mesma forma ficou, mas ela já montou outra parte. As duas partes já com elástico, a gente vai dar uma continuidade na peça. O que ela vai fazer aqui, ó? Ela vai passar a reta, igual eu passei naquele verde. Agora, se você tem a overlock, se você quiser passar direto a overlock, também pode passar direto a overlock. A gente faz de várias formas porque a gente entende que muitas pessoas estão começando agora. Então, pra gente, às vezes passar só uma overlock direto é fácil. Para outros, nem tanto. É melhor usar uma máquina mais simples, que poderia ser essa ou a doméstica, né? Então, olha aqui, ela tá pegando e passando a reta por dentro. Agora, se você tem a overlock e quer passar só a overlock, também dá. Só que daí você tem que fazer os acabamentinhos nas 4 pontas para não abrir a costura, e esse acabamentinho tem que ser numa costura reta igual ela fez, senão ele abre. Olha ali em cima, ficou bem fechadinho, ó. Se às vezes a gente passa só uma overlock sem dar o acabamento nas pontas, aí a calcinha abre e não vai dar certo para você.
Mas assim, quiserem fazer como ela tá fazendo, tudo uma reta primeiro, fazer uma peça bem resistente, porque essa aqui é uma peça de apertar um pouco a barriga, né? De mais compressão. Então é interessante você dar uma caprichada em todos esses detalhes. Então aqui, ó, ela também tá cuidando do finalzinho, para que os bicos batam bem certinho. E ela passou a reta por tudo, por dentro, e a cintura estaria montada. Então já tá legal, falta, depois vocês vão ver, tem umas coisinhas ainda. Mas ela já montou e olha que beleza. Pronto, feita a cintura, depois a gente vai fazer uns detalhes nela, mas vamos montar ali o fundo. Ela vai usar aqui o overlock. Então, aqui ela pegou, juntou as 3 partes do fundo. Quem tiver dificuldade nessa parte do fundo ainda, assiste a parte de novo que eu fiz o verde. Eu tenho outras aulas aqui do canal que a gente dá mais detalhe, mais destaque, na verdade, para essa parte. Porque para as pessoas, algumas é difícil agora no começo montar o fundo, né? A gente faz assim, é rápido. Mas se você tá começando, às vezes não é tão fácil. Então ela fez aqui, agora ela vai montar a parte de trás também usando a overlock. É direito com direito, tá? Ela colocou o direito contra o direito e costurou. Igual eu fiz no verde, só que ela tá usando overlock. Quem tiver overlock sabe, né, que é mais rápido. Então, depois da máquina doméstica, uma sequência para vocês comprar seria uma overlock. Para ficar mais rápido o serviço de vocês. Ela vai overlockar agora por dentro da cintura. Pessoal, vocês veem que às vezes ali onde a gente costura não fica tão gravado na máquina. Por quê? Porque a gente dá um destaque, olha só que bonitinho, um destaque para a montagem da peça, que geralmente é onde a pessoa tem mais dificuldade. Porque ali ela só tá costurando o overlock, né? Então não tem nenhum segredo, nada para mostrar ali na aula. Então ela só passou o overlock. Tá, então já está na outra máquina. Vocês viram que ela já trocou de máquina. E aqui ela vai pôr o elástico. Esse elástico aqui, essa máquina dela é uma máquina industrial, mas com 3 pontinhos. Então é o zigue-zague 3 pontinhos que ela tá usando. E puxando bem pouco o elástico. Pode ver que mal vê ali o puxado, né? Bem pouquinho mesmo, senão a calcinha fica muito puxada, muito franzida. E quem tem a galoneira, vai usar a galoneira aqui. Fez um lado, olha que bonitinho que ficou, bem caprichado. Agora vai pôr o elástico do outro lado também. O vídeo é um pouquinho acelerado, tá, pessoal? Às vezes a gente coloca um pouco mais rápido, senão fica muito mais longo os vídeos. Então, às vezes a gente dá aquela aceleradinha mesmo, pouca coisa, mas para não ficar tanto tempo na mesma peça, que não tem muita explicação também nela, né? É só pegar e ir puxando o elástico. Tá feito, então, a frente. Agora ela vai fazer na overlock aquela parte de embutir um dentro do outro. Tá? Pode ver aqui, ó, que ela também faz aquele cortinho, né, para mostrar onde estão as pontas. Coloca um dentro do outro. Aqui ela tá fazendo mais devagar para não vocês conseguirem ver bem. E como a gente fez antes na máquina doméstica, ela naquela aula do verde, ela tá fazendo a mesma coisa, ó, deixando os elásticos bem nas pontas, aonde tá os cortezinhos. Aí ela overlocka tudo junto. Quando você tem overlock assim, você não precisa passar aquela costura reta, tá? Aí já vai mostrar pra vocês como que tá. Então está montado a parte do fundo. Olha também bem perfeito, bem centralizado. Quando é no overlock, não precisa esticar na costura, igual eu fiz quando era reta, a doméstica, né, na verdade. Tá aqui então montado a base do fio. Ela vai overlockar aqui para dar um acabamento mais bonito na parte de trás. Arrumou tudo bem juntinho. Passa uma overlock também, que vai ficar um acabamento bem legal na peça.
Aí. Feita então a base, agora tudo que vem daqui pra diante é só uma gravação. Não tem dois feitos, né? Como o verde, eu fiz a cintura e mostrei a base, ela fez aqui a cintura e mostrou a base do outro. Agora ela vai ensinar vocês a montarem ele, juntar as duas partes, tá? Então aqui, ó, ela tem que fazer o acabamentinho. Lembra que eu falei antes que quem fizer daí, for juntar ali, né, tem que fazer um acabamento. Tanto aqui do jeito que ela fez, como se foi lá do jeito que eu fiz, não importa. Tem que fazer um zigue-zague pequenininho aqui pra fazer o acabamento dessa peça. Pra não correr o risco dela abrir. Ou, conforme o ponto da máquina também, até uma reta pequenininha com retrocesso aqui, também dá sem problema nenhum. Ela também faz os acabamentos na reta nessa máquina, fica bem bonito. Então, aqui não vai importar tanto, tá? Pode ser o zigue-zague pequenininho ou pode ser a reta como ela fez. Tem que fazer nos 4 cantos, tá? Então, vou deixar vocês vendo ela fazer. Então, ela já fez todos os acabamentos nas 4 partes, para não correr o risco de abrir, de descosturar. Então, tá aí, mostrando pra vocês como ficou. Agora, ela vai fazer a parte de colocar, né, efetivamente, a base da calcinha na cintura. Então, ali bem, ela vai na parte de trás primeiro, coloca bem centralizado. Aí, bem no centro. Olha, daí ela vai fazer a costura do centro pra fora. Porque se às vezes começar lá no início, pode ser que até chegar no meio já fique torto. Tá? Então é mais fácil começar do meio pra fora e depois do meio pra fora de novo. Agora, se você já tiver craque, já tiver fazendo há bastante tempo, se quiser passar direto, pode até passar. Mas a gente aconselha fazer assim, pra ter mais certeza de que a peça vai ficar bem centralizada, porque senão já botou o olho, já você vê que tá tudo torto. Então ali ela fez o zigue-zague. Aí ela fez o zigue-zague 3 pontinhos, agora vai fazer do outro lado também. Se você tiver na sua máquina nessa parte aqui só o zigue-zague simples, não tem problema, você pode fazer um zigue-zague simples. Cuida mesmo da parte dos acabamentos, tá? Não chega no final ali, depois ela vai mostrar bem direitinho. Mas aqui, então, nessa parte você pode fazer qualquer um dos 2 zigue-zague. Eu acho que o zigue-zague 3 pontinhos igual ela faz fica mais bonito, sabe? Mas se às vezes você tem a galoneira, você vai usar a galoneira. Olha ali. Então, se tem a galoneira aqui, pode usar a galoneira também. Feita a parte de trás. Tá montado ali atrás. Agora, vamos dar continuidade. Só cuida para ficar bem centralizado. Você vai fazer a mesma coisa na frente. Vê bem o centro. Se quiser aqui, você pode fazer até aquele detalhezinho de dar um cortezinho bem no meio da frente
na parte de baixo, né? Essa dali, você pode dar um cortezinho se você tiver medo de não deixar centralizado. Às vezes no começo é melhor, daí depois você pega a prática, você pode passar direto. Detalhe importante, se você for fazer isso aqui com a galoneira, você tem que costurar do lado da renda, tá? Se você for fazer aqui como ela, que tá fazendo do lado do avesso, para que a gente possa enxergar melhor também aonde a gente tá prendendo, aí você faz uma reta ou um zigue-zague. Vai depender sempre da máquina que você tá. Tá, vocês repararam que ela já fez o retrocesso ali? Acabei não falando. Quando ela chega no final, gente, ela já faz o retrocesso para como se fosse o acabamento, né? Para não abrir. Porque aqui é um outro lugar que se você não fizer um acabamento bem bonito, ele vai abrir. Então ali, ó, perceberam? Agora ela já fez o retrocesso. Estamos chegando quase no finalzinho, né? Estamos no finalzinho da peça. Tá, assim que tem que ficar. Então, assim, se é do jeito que ela fez olhando aqui, você faz o zigue-zague. Se você vai usar a galoneira, você tem que fazer pelo outro lado. Então, você vai pregar simples, depois passar a galoneira. Olha só que perfeito que ela faz. Muito, muito caprichado. Então, tá pregado já. Como ela fez os retrocessos, é como se fossem uns acabamentinhos nas beiradinhas ali. Se você não fez como ela, você tem que dar acabamento nas 4 partes que prendem a parte de baixo, tá? Também, gente. Porque às vezes a máquina que a gente usa não precisa, o jeito que a gente faz. Mas se não, você tem que dar acabamento nas 4 partes para firmar bem. Ela fez, repetir, retrocesso em toda a parte de baixo. Aqui, ela já tá colocando o lacinho. Aí, aqui como ficou. Aqui, ela tá fazendo um zigue-zague também nas pontinhas da renda. Vocês viram quando ela mexeu, a renda sobe, né? Então, na hora que a pessoa vestir, gente, a renda vai subir se você não fizer um acabamentinho nessas ponteirinhas. Isso é certo. A renda fica assim, com a pontinha erguida. Se a sua ficou solta na parte de trás, aqui também você pode fazer, ó, nesse pedacinho aqui, ó. Faz também, a não ser que você costurou muito na beirada da renda, daí ela não fica. Mas se não, ainda mais se é uma renda de bico grande, aí é certeza que vai ficar essas pontinhas. E um acabamento bem feito exige que você cuida esses detalhes também. Então é isso, pessoal. Terminamos a peça. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo aqui do canal.